a meditação na palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela graça do Senhor em nossas vidas. Te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos deu de podermos te louvar. E pedimos agora pela meditação na Tua Santa Palavra, que possa trazer edificação para as nossas vidas. E assim, ó Pai, possamos crescer na graça, no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Possamos, além de aprender, colocar em prática para a glória do Senhor. Pois oramos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, estamos estudando sobre o comportamento do crente, os princípios bíblicos da ética cristã, e nós paramos, domingo passado, num tópico que estávamos estudando sobre honrar aos pais e falando sobre a honra praticada, como praticar essa honra, como é que eu posso honrar os meus pais. E nós observamos que honramos os pais através da obediência. Foi o ponto que estudamos no domingo passado. Nós honramos os nossos pais através da obediência. Êxodo capítulo 20, verso 12, é um dos mandamentos que nos ensina sobre isso. Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, é um mandamento do Senhor, está dentro dos 10 mandamentos, ensinando que nós devemos honrar os nossos pais. Aí, por que estamos fazendo esse estudo um pouco mais detalhado? Para que possamos entender como honrar os pais. Porque às vezes nós falamos, tem que honrar os pais, tem que honrar os pais. Mas como? O primeiro ponto foi o que vimos domingo passado, nós honramos os nossos pais através da obediência. Precisamos obedecer aos nossos pais. Mas vimos um detalhe também. Não sei se vocês lembram. Qual foi o detalhe que nós vimos? Nós obedecemos aos nossos pais cegamente ou tem um critério? Qual? Pegadinha, né, irmão? Você quer perguntar algo que você disse domingo passado, quer que eu lembre, né? Efésios 6:1 diz, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Esse é o detalhe. Não é obedecer aos seus pais cegamente. Porque seu pai, como se for um incrédulo, ele pode mandar você fazer uma coisa errada, que não agrada a Deus. E aí você tem que estar atento. Se você já conhece o Evangelho, você conhece a palavra de Deus, então você vai obedecer aos seus pais no Senhor. Se o mandamento dos seus pais não confrontarem a palavra de Deus. É o que nós ensinamos com relação a obedecer às leis do nosso país também. Nós obedecemos às leis, sim, mas não cegamente. Nós vamos pela razão. Vamos comparando com a Bíblia. Se a lei do nosso país não bate de frente com as Escrituras Sagradas, então eu obedeço tranquilamente. Mas se as leis do nosso país estão batendo de frente na Bíblia, estão contrário ao mandamento do Senhor, aí nós ficamos com o mandamento do Senhor. Eu não posso deixar de obedecer ao meu Deus eterno, que me deu a vida e também nos dá a salvação por meio de Cristo, para obedecer aos homens. Então nós temos um ser superior a quem nós devemos prestar conta e devemos obediência muito maior a Deus do que aos homens de maneira geral, tanto as autoridades como até os nossos próprios pais. Então Deus tem que estar acima de tudo isso. Então devemos obedecer aos nossos pais, mas no Senhor, se realmente os mandamentos deles não estão confrontando a palavra de Deus. E o segundo ponto que nós também honramos os nossos pais é através do cuidado que se deve ter com eles na velhice. Do cuidado que se deve ter com eles na velhice. Mateus capítulo 7, verso 11, diz o seguinte: ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Aqui a palavra de Deus nos mostra que nós devemos tratar as pessoas como queremos ser tratados. Então, nós, filhos, devemos tratar os nossos pais como queremos que eles nos tratem. Nós devemos nos colocar no lugar deles. Se eu fosse pai, como eu queria que o meu filho me tratasse? E a palavra de Deus, muito sábia, ensina isso.
Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Precisamos nos colocar no lugar dos outros. Às vezes nós cobramos muito dos nossos pais, mas não queremos dar nada em troca. Não queremos nem cuidar dos nossos pais. Não queremos dar atenção aos nossos pais. E aí devemos ter muito cuidado com isso. Nós devemos abrir mão de algumas coisas para poder dar atenção aos nossos pais, para poder cuidar dos nossos pais também. Porque nós queremos ser cuidados pelos pais. Quando nós somos crianças, nós não queremos que os pais nos dê tudo, né? Nos dê assistência, nos dê cuidado, carinho, amor, não é assim? Então, quando eles estiverem precisando disso também, nós devemos dar. Devemos ter esse cuidado com eles também, de dar essa atenção, esse amor, esse carinho a eles. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Em Marcos, capítulo 7 também, versículo 11, diz o seguinte: Vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então o dispensar de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes e fazeis muitas outras coisas semelhantes. A princípio, quando lemos aqui, a gente fica sem entender um pouco, né? O que é que isso quer dizer? Vamos observar os detalhes. Algumas pessoas dizem assim: aquilo que poderias aproveitar de mim, ou seja, que os pais poderiam aproveitar de nós, é corbã. O que é que significa isso? Oferta para o Senhor. Aí eu digo assim, não posso ajudar os meus pais financeiramente, eles estão precisando de uma assistência financeira, mas eu não posso, porque eu já dediquei todos os meus bens ao Senhor. Eu fiz um voto a Deus que todos os meus bens são para a obra de Deus. Então você vai deixar os seus pais passarem necessidade, se você pode ajudar eles? Tá certo? A Bíblia diz que não. Interessante, né? Aí às vezes a pessoa diz, irmão, mas a gente não tem que dar tudo a Deus? Né? Irmãos, cuidado com os evangelhos entre aspas, né? Que são pregados por aí. Venda tudo que você tem e traga para a igreja. Esse ensino é bíblico? Não. Não está na Bíblia não isso aí. Não, irmão, mas lá em Atos fala, né? Que os irmãos vendiam tudo e dava para os que tinham menos posses, né? Tinha mais necessidade. Preste atenção no contexto, né? Naquela época era a época da igreja perseguida mesmo, a igreja primitiva. E aos irmãos que tinham mais posse, eles resolviam espontaneamente abrir mão dos seus bens para dar assistência aos mais necessitados. Porque eles sabiam que a qualquer momento poderiam ser presos e mortos. Então eles abriram mão dos seus bens. Mas esse não é o ensino que se deve pregar hoje, como é a obrigação de todos os irmãos vender tudo que tem e trazer para a igreja. Esse ensino não é bíblico, certo? Olha aqui o Senhor nos ensinando, nos dando uma lição. Nem deixar de dar assistência aos pais nós não podemos. Então não posso pegar todos os meus bens e dedicar ao Senhor e deixar meus pais passarem necessidade. Não posso. Se eu tenho condição, isso depende de cada realidade, né? Tem realidade que os pais não precisam dos nossos bens. Mas tem realidade que às vezes os pais precisam da assistência material dos filhos. E nesses casos os filhos não podem dizer, não posso dar assistência a vocês não, porque eu já dediquei todos os meus bens a Deus. Não pode, isso não pode fazer. Olha o que é que o Senhor diz, ó. Eles invalidam a palavra de Deus pela vossa tradição. Quando se faz isso, quando você deixa de dar assistência aos pais para poder dizer que tudo você dedicou ao Senhor, porque é corbã, né? É oferta ao Senhor. Então, dispensar de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, quando você faz isso. E aí invalida a palavra de Deus. Então, irmãos, quando nós vamos estudar a palavra de Deus com cuidado, nós vemos que a Bíblia nos ensina um equilíbrio. Eu não posso nem dar tudo para a igreja e nem dar nada para a igreja. Então, irmão, eu aprendi hoje de manhã que eu então devo dar nada para a igreja, né? Não estou dizendo isso também, não. Tem que ter um equilíbrio, irmãos. Você vai ajudar os trabalhos do Senhor conforme as suas posses. É assim que a Bíblia nos ensina. Você não vai ajudar a obra de Deus por força ou constrangimento.
Não, porque o irmão faz, eu também tenho que fazer. Se for assim, não faça. Você tem que fazer por gratidão a Deus pelo que Deus já fez na sua vida, que foi lhe salvar em Cristo. Aí, reconhecendo esse amor de Deus, essa graça maravilhosa, é que você espontaneamente resolve abrir mão de algum bem material. Não estou dizendo que você vai vender alguma coisa, não, certo? Mas você resolve abrir mão de parte dos seus recursos para abençoar a obra de Deus. Como nós vamos mostrar no final do culto, a bênção que nós combinamos num dos cultos de oração, lembra? A gente enviar a oferta para Israel, foi entregue lá, certo? Então Deus está usando a igreja aqui em Mombaça para enviar recursos lá para Israel. Então é bênção, irmãos. Por quê? Eu forcei vocês, obriguei vocês a fazer isso? Não, vocês fizeram de livre e espontânea vontade. Abriram mão de parte das suas posses para abençoar o povo judeu. Porque nós devemos a eles, como eu mostrei para vocês naquele culto, né? Nós recebemos bênçãos espirituais deles, então é mais do que justo nós abençoarmos eles com bens materiais. Imagine os nossos pais. Se Deus nos ensina que devemos abençoar o povo judeu com bens materiais, imagine os nossos pais. E foi quem cuidaram de nós pela nossa vida, enquanto estávamos sob o poder deles. Então nós também, se pudermos, e os nossos pais precisarem, devemos estar dispostos a ajudá-los com nossos bens materiais. Então, irmãos, não cuidar dos pais necessitados é desonrá-los. Jesus condenou a prática, né? Por meio desse texto que nós lemos aqui em Marcos capítulo 7. Ele condenou esse tipo de prática, desprezar a necessidade dos pais, porque eu digo que eu uso como pretexto que dediquei tudo ao Senhor e não posso fazer nada pelos meus pais. Então não é assim que funciona. Há muitos casos de pessoas que deixam de cuidar da família para se dedicar ao Senhor. É um perigo em tempos de ativismo eclesiástico, ou seja, que as pessoas querem sempre puxar tudo, né, dos irmãos, todos os bens dos irmãos, e aí deixam eles privados dessa bênção de poder ajudar os pais. Você imagina o tamanho do privilégio? Chegar um determinado tempo que seu pai, sua mãe precisa de alguma assistência financeira e você poder ajudar, que é alegria para os filhos, né? Isso é uma alegria muito grande, se eu estou ajudando os meus pais. Deus me deu esse privilégio. Não é que a gente vai pedir que os pais passem necessidade, não. Mas se caso acontecer, a gente poder ser usado por Deus para abençoar nossos pais, assim como eles nos abençoaram também por tanto tempo. O fato de alguém ser obreiro ou obreira, ser um servo de Deus, né? Não o isenta de compromissos éticos com seus pais. Então não é porque eu sirvo a Deus que eu abandono os meus pais, não. Tenho que dar assistência aos meus pais, certo? Nós precisamos dar assistência aos nossos pais. Tanto, irmãos, isso aqui envolve também a assistência física. Você visitar os pais, você estar ali presente com eles. Estou dizendo que você vai ter que estar todo dia na casa de seus pais, mas você tira um momento e vai visitar os pais, tem um tempo com eles. Isso é uma maneira de honrá-los, né? Eles verem que você lembra deles. O meu caso, por exemplo, eu moro tanto longe do meu pai como da minha mãe. A 160 quilômetros da casa do meu pai e a 130 da casa da minha mãe. E aí, em tempos, eu tenho que parar um pouco e visitar um, depois visitar o outro. Certo? Porque eles são separados, aí eu visito um numa época e o outro em outra época, né? Porque preciso dar essa assistência, porque serve como testemunho. O meu filho é um obreiro, é um servo de Deus, mas ele lembra sempre da gente. Aqui e acolá ele aparece. Não é direto, porque a gente que trabalha na obra de Deus, a agenda não bate com outros trabalhos. Porque quando os outros estão de folga, que é no final de semana, é o tempo que nós mais trabalhamos, né? Porque temos que estar na igreja pregando o evangelho. Mas aí aqui e acolá a gente tem que dar uma parada e visitar os pais, arrumar um tempinho, para mostrar que nós honramos a eles, nós lembramos deles e que eles são importantes para nós. Tanto nessa questão da visitação, como também, se caso precisar de uma ajuda financeira e a gente tiver condição, chegar junto. Mas não é dizer que porque eu coopero lá na obra de Deus, então não tenho dinheiro para ajudar meus pais. Isso não é bíblico. Nós vimos agora, certo? Você tem que saber administrar as finanças para poder cooperar na obra de Deus, segundo Deus tiver proposto no seu coração. Não estou obrigando ninguém aqui a fazer isso. Cada um ora a Deus e sabe o que pode fazer.
e também dar assistência aos nossos pais, quando precisarem. E além disso, irmãos, nós concluímos esse ensinamento com relação a aprender como honrar os pais, e só revisando, através da obediência e através da assistência. Devemos obedecer os nossos pais e também honrá-los com os nossos bens materiais, se esse for o caso. São duas formas de honrar os nossos pais. E eu ainda citei a outra com relação à visitação. Você dá tempo para os pais, você dedicar tempo para eles, para ouvir, para conversar, estar junto com eles, é uma outra forma de honrá-los. Agora nós precisamos também observar como os pais devem se comportar. Porque quando se fala honrar, os filhos devem honrar os pais, nós já vimos que tem um detalhe: no Senhor. No Senhor. Então também temos orientações para os pais dentro desse contexto. Os filhos honram os pais, tudo bem. Então temos que observar também quais são as tarefas dos pais, quais são os deveres dos pais. Então vamos agora para uma orientação aos pais com relação a isso. Não há como falar sobre honra aos mais velhos sem falar um pouco sobre responsabilidades dos pais. Por que os pais merecem honra? Somente pelo fato de serem pais? A honra é por mérito biológico? Só pelo fato de ser pai, pronto, já merece honra, né? Então ele lança essas perguntas no ar. E aí vamos observar aqui alguns detalhes. Primeiro, os pais devem sustentar os filhos física, emocional e espiritualmente. Segundo, os pais devem disciplinar os filhos. E terceiro, os pais precisam ser justos. 3 detalhes aí. Não é honrar os pais por... porque é meu pai, pronto. Já vimos que tem que ser no Senhor. Não que seu pai, eu me converti, né? Então sou crente, então agora só vou honrar meu pai se ele for crente. Não é isso não. Mas contanto que os ensinamentos dos nossos pais não vão contra a palavra de Deus. Eu já falei no início. Então temos que ficar atentos. E aqui, para quem é pai, já ficar atento. Eu tenho que agir de uma determinada forma para que os meus filhos me honrem. Porque se eu não agir da forma correta, como é que eu vou esperar a honra dos meus filhos? Então é uma via de mão dupla aí. Primeiro, pais devem sustentar os filhos física, emocional e espiritualmente. Dar comida e roupa não é mais do que a obrigação dos pais. É preciso também dar educação moral e espiritual. Os pais devem criar os filhos no temor do Senhor. Vamos para Deuteronômio, capítulo 6, verso 6. Deuteronômio 6 e 6. Diz o seguinte: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos. Então o Senhor está mandando essa palavra aqui para quem? Para os pais. Ó. Tu as inculcarás a teus filhos. E delas, das palavras de Deus, falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Ou seja, os pais devem inculcar a palavra de Deus nos filhos. Essa é uma das assistências que os pais devem dar aos filhos. Às vezes tem pais que dizem assim: não está faltando nada em casa. Não tem arroz e feijão? Tem. Então pronto, está faltando nada. Não é só isso. A assistência que os pais devem dar aos filhos não é só arroz e feijão. Arroz e feijão a gente encontra em qualquer canto, não encontra não? Até no presídio tem, não tem não? Tem? Nos orfanatos também tem, não tem não? Arroz e feijão. Então o pai, uma mãe, não pode colocar na mente que se eles derem arroz e feijão aos filhos, pronto. Estou fazendo o meu papel de pai, é o suficiente. Não é, irmãos. Não é só isso. A assistência moral, é ensinar os filhos o caminho correto das coisas, e a assistência espiritual, é inculcar a palavra de Deus nos filhos. Ensinar os filhos o temor do Senhor. Aí eu não ensino, vou dar um exemplo. Tem um filho, aí eu não ensino o caminho de Deus para ele. Depois eu quero que ele me honre e me respeite. Será que vai dar certo esse negócio? Não vou dizer que não vai, mas provavelmente não vai. E você não ensinou
o seu filho a temer a autoridade maior do universo. A respeitar, né? Temer não é ter medo. Temer é respeito. Você não ensinou o seu filho a respeitar a Deus. Então como é que você quer que seu filho te respeite depois? Então precisamos pedir a Deus sabedoria para fazer a nossa parte como pais. Para que depois nós possamos colher os frutos, que é a honra dos filhos em nosso favor. Se eu não faço meu papel como pai, eu não posso esperar que o meu filho faça o papel dele como filho. Então tenho que fazer a minha parte também. Dar essa assistência moral, emocional, física, espiritual aos nossos filhos. E inculcar a palavra de Deus nos filhos. Essa é a parte mais importante, irmãos. Inculcar a palavra de Deus nos filhos é a parte mais importante, é o papel mais importante dos pais. Por que nós vemos hoje uma sociedade praticamente destruída? Não estou generalizando, mas muitas famílias nós vemos aí destruídas. Pais separados, né? Filhos entregues na criminalidade, prostituição e tantas outras coisas mais. Por que nós vemos isso? Será que os pais andaram inculcando a palavra de Deus nesses filhos? Não tem nem perigo. Aí há sempre os do contra, né? A gente é acostumado muito com isso na escola, né? Os alunos sempre tem algum que se levanta do contra, né? Não, mas eu conheço, ó, um cabo que morreu na criminalidade, estava envolvido com coisa errada, que ele nasceu nas igrejas evangélicas. Sim, mas me diga uma coisa, a pessoa nasce crente? Ninguém nasce crente não, irmãos. É uma decisão que se toma depois você tem um entendimento do que é Deus, do que é o pecado. Ninguém nasce crente. Ah, eu nasci crente. Não. Pelo contrário, nascemos perdidos. Porque o próprio Isaías diz, né, em Salmo 51:5, que é que ele fala lá. Alguém lembra? Salmo 51:5. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Então como é que se nasce crente? Não nasce. Quem é que ensina a criança a mentir? Quem é que ensina a criança a querer tomar o brinquedo do outro? Esse brinquedo é meu, eu quero, né? Quem é que ensina? A natureza pecaminosa, irmãos. Querer o que é do outro, já desde pequeno. A gente vê isso todo dia na escola, né? O menino, eu quero. Aí, quem é esse brinquedo? É dele. Eu digo, é dele, como é que tu quer, né? A natureza, irmãos, do ser humano já é corrompida. A Bíblia diz, a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Vai afastar a criança dessa malícia, dessa estultícia. Então ninguém nasce crente. A pessoa pode ter nascido no berço evangélico, mas não foi realmente inculcado pelos pais. E aí, quando cresceu, que teve o cangote grosso, como a gente costuma dizer, foi para o mundão e entrou pelos caminhos errados. E dá errado no final. Não pode se dizer, o cara era crente realmente. Não. Cuidado com o que as pessoas dizem por aí, porque nem tudo que se diz é verdade. Temos que analisar à luz das Escrituras. O nosso padrão é a Bíblia. Então, se inculcar a palavra de Deus nos filhos, a tendência é que eles sigam a Deus, que eles temam ao Senhor e respeitem a palavra de Deus. Muitos pais jogam a responsabilidade espiritual sobre a igreja e esperam que a igreja cuide do que é obrigação deles. Aí outro erro grande, né? Os pais não ensinam a Bíblia para os filhos em casa e aí espera que a igreja ensine. Eu vou tentar dar um exemplo, só para vocês perceberem. Às vezes, há crianças que não se comportam na igreja. E aí, o que é que a gente faz? Será que o pastor é o culpado? Raciocina comigo. Se a criança entra na igreja e não se comporta, então é porque os pais não estão orientando que, olha, aqui é a casa de Deus. É lugar de ficar quieto. Os pais têm que orientar. Nós vamos para a casa de Deus, então é o lugar da criança ficar quieta. Já tem que vir de casa orientado. E outra coisa que ajuda, sabe o que é? É fazer o momento devocional em casa com os filhos. Olha, agora nós vamos falar com Deus. Fica quieto. E a criança, com o tempo, ela vai aprendendo que naquele momento que vai sentar para fazer o devocional em casa, é para ficar quieto.
Quando vai para a igreja, vai para a casa de Deus, né, papai? Lá a gente fica quieto, né? A própria criança vai entender. E ela vai ficar quieta lá. É tão interessante, irmãos, quando os pais orientam em casa, que lá na escola a gente tem um meninozinho que era uma pimentinha. Mas a mãe, né, os pais ficaram em cima, batendo. Olha, quando você começar a estudar, é 3 anos, viu? 3 anos. Antes de ir para a escola, a gente via lá e revirava tudo, né? Era medonho. Aí os pais, antes de botar na escola, ficaram batendo na tecla. Olha, lá você tem que respeitar a professora. Lá você tem que ouvir a professora. Se você desobedecer a professora, você vai ficar de castigo. Pá. Aí foi interessante que um dia na escola, o próprio menino disse para a professora: professora, eu tenho que ficar quieto, né? É porque se eu não ficar, a senhora vai me estar de castigo, né? Veio de onde essa educação? De casa. Olha aí como é interessante. Aí tem menino que a gente peleja e o menino não quer ficar quieto. Por quê? Porque não vem de casa a orientação. Então, irmãos, a educação ela começa em casa. Os pais têm que educar em casa e orientar em casa. Tem algumas crianças que a gente observa isso. Às vezes chega na igreja e quer revirar tudo, né? Correr para cá e para lá. Os pais têm que orientar. Olha, em casa orienta. E faz devocional em casa com os filhos. Leitura da Bíblia, ora, escuta as musiquinhas bíblicas, que é para a criança se acostumar. Que aquele momento que está em comunhão com Deus, seja pelo louvor, seja pela pregação, tem que a criança ficar quieta. O pastor Monel sempre ensinou isso para a gente, né? E é interessante que, às vezes, vem pessoas de fora, né, de outros estados e tudo, e chegam na igreja em Pedra Branca e ficam admiradas com o comportamento das crianças. Que lá, depois da pandemia, nem esse negócio de salinha na escola dominical, eles não têm mais. Porque devido à pandemia, a gente não separou mais as crianças, né? Então ficam com os pais. E, tudo quietinho, porque são orientados, que é o que eu estou fazendo agora, orientando. Para que se caso algum pai não sabia como é que tinha que tratar isso, já está orientado. Começa em casa orientando, e fazendo os devocionais em casa com as crianças. E vai orientando, olha, quando estiver na igreja, é para ficar quietinho. Quando estiver na igreja, é para ficar quietinho. Igual nós estamos fazendo aqui em casa, o devocional. Então, se ela aprender a ficar quietinho no devocional em casa, vai ficar quieto na igreja. Porque foi orientado. E conversar, tem que conversar com a criança. Porque às vezes a gente pensa que a criança não entende. Mas entende. Criancinha de 3 anos lá na escola já sabe o que é castigo. Que a gente leva para a diretoria e deixa lá em pezinho, né? Isso aqui você está de castigo. Sabe por quê? Porque desobedeceu a professora. E aí eu fico repetindo, repetindo. Aí quando eu chego na sala, lá para ver como é que tá, e pergunto às vezes a professora, como é que tá os meninos? Não, tá tudo tranquilo. Quer ir para a diretoria? Não, quer não. Já sabe, irmãos. Criança de 3 anos aprende. Sabe nem falar direito. Mas já aprende, porque já tem algum entendimento das coisas. A gente tem que acreditar que a criança ela pode entender. Tem alguns estudiosos que falam que a gente tem que começar a evangelizar os filhos, sabe quando? Na barriga da mãe ainda. Está lá na barriga da mãe, você já tem que começar a ler a Bíblia, a cantar louvores. Já a criança no ventre da mãe ainda, está lá na barriga. Isso já começa a evangelizar os seus filhos. Lá dentro. Interessante, né? Imagine depois que sai da barriga. Aí já passou, foi do tempo, né? Aí é que tem que correr atrás para recuperar o tempo perdido. As crianças, elas têm entendimento. Nós precisamos orientar e ensinar. Várias pessoas já foram, né, em Pedra Branca e ficaram admiradas com o comportamento da criança. E perguntaram, pastor, qual o segredo aqui? O senhor não divide as crianças e tudo em silêncio, comportado? Salinha à noite, né? Salinha para as crianças à noite. Não existe isso lá. Só na escola dominical que tinha antes da pandemia. Tinha, depois nem isso tem mais. Por quê? Porque são orientados. O pastor Manuel orienta, a igreja vai e faz em casa. Aplica em casa os ensinamentos. E aí as crianças se comportam. Se acostumam a aprender isso. Quando está na igreja é lugar de silêncio, é lugar de estar comportado, ouvindo a palavra de Deus. Por quê? É em respeito ao pastor que está lá? Não. Em respeito à palavra de Deus. Porque é a palavra do Todo-Poderoso que está sendo ministrada.
do Criador dos céus e da terra, do Salvador do mundo. Então os pais devem inculcar isso nos filhos já. Não é esperar que o pastor faça isso, não. Porque o pastor só tem contato com as crianças, às vezes, um instantezinho, né? Aqui traz para a igreja ali um momento, uma hora que a gente passa aqui. Então não tem como a gente ensinar todos os dias para os filhos dos crentes como fazer. A gente orienta os pais e os pais aplicam nos filhos. É assim que funciona o ensinamento. Então, tu as inculcarás. Os pais devem inculcar nos filhos a palavra de Deus. Ensinar e conversar, ter diálogo com os filhos. Diálogo, conversar mesmo. Bastante, até que ele possa entender e saber o que realmente é o certo a se fazer. Acredite que os seus filhos podem aprender. Acredite nisso. Segundo ponto, os pais devem disciplinar os filhos. É preciso instruir e educar os filhos para a vida. Como diz Isaltino Gomes, existem crianças e adolescentes mal educados, sem a mínima noção de urbanidade. São selvagens com roupa de grife, geração shopping, sem nenhum respeito por nada, uma geração mal educada. É o que nós temos visto hoje, né? As crianças têm roupa de grife, celular top, né? Como eles costumam dizer, top das galáxias, né? Dos melhores. A aparência externa é a melhor que pode ser oferecida aos filhos. Mas, por dentro, mal educados, sem respeito. E aí? De quem é a culpa? Não, a culpa é da escola, né? A culpa é da igreja, é do pastor, é do padre, ou seja lá de quem for, o líder lá da igreja que a pessoa frequenta. Costuma culpar todos, menos os pais assumirem a culpa. Aí é onde mora o problema. Porque a solução, irmãos, começa quando você reconhece onde está o verdadeiro erro. Quando eu reconheço que eu é quem estou errado, aí é que começa a solução. Que eu procuro corrigir o meu erro e aí fazer o que é certo. Então os pais precisam entender isso. Que é responsabilidade deles educar os filhos, é responsabilidade deles disciplinar os filhos. Disciplinar. Não é esperar que a escola aplique um castigo. Não é esperar que a igreja aplique uma disciplina. Porque se os pais esperarem por isso, irmãos, vai chegar um ponto que a polícia vai ter que aplicar. E aí eu costumo ensinar para os alunos. Quando a polícia chega a aplicar a disciplina, cuidado, porque ou é cadeia ou cemitério. Se entregar, é cadeia. Se revidar, é cemitério. Então, cuidado. Se você não quer isso para os seus filhos, ensine. Porque quem deve inculcar, são os pais. Tu as inculcarás. Inculcará o quê? A palavra, estas palavras, a palavra de Deus. Inculque a palavra de Deus aos seus filhos. Lá nos seus filhos. Ensine. Os pais devem ensinar. Aí, às vezes, alguns pais podem dizer assim, não, mas eu não entendo, eu leio a Bíblia e não entendo. Leia. A palavra de Deus, ela é viva. Leia a Bíblia com os filhos. Nem que você não consiga explicar nada, mas leia. Leia. Comece pelos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, para eles aprenderem a história de Jesus. Comece, faça isso, para que seus filhos entendam que há um ser superior, que há um Criador, que há um Salvador, que existe um céu, que o Salvador pisou aqui na terra, o que ele viveu nessa terra, que ele morreu, que ele ressuscitou, e um dia ele vai voltar para nos buscar. Só em você ler a história de Jesus, eles já vão entendendo. E é triste hoje quando você encontra um adolescente, que você pergunta quem é Jesus, que ele não sabe. Jesus? Não ouvi falar não. Irmãos, isso é triste. É triste. Porque os pais dessa criança nem ensinaram e nem levaram para um lugar para pelo menos ouvir falar. É triste isso. Aí depois quer culpar, não é vítima da sociedade. Vítima dos próprios pais, que não orientaram, que não ensinaram o caminho. A culpa é dos pais. Que é, quando os filhos nascem lá, é responsabilidade dos pais de educar. Você não pode esperar que outras pessoas eduquem os seus filhos, não. Os pais é quem devem educar. Provérbios capítulo 3, verso 11, diz o seguinte: Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai, está implícito
a palavra repreende de novo aí, ó. Assim como o pai repreende ao filho a quem quer bem. Você quer bem o seu filho? Repreenda. Diga não para ele. Os filhos têm que aprender o que é não. Eles têm que aprender que tem limites na vida. Que tem autoridades, que eles têm que obedecer. Eles têm que se submeter às ordens das autoridades. E quem ensina isso? Os pais. O pai que quer bem aos seus filhos, ele faz o quê? Repreende. Assim como Deus nos repreende também por meio da sua palavra. Por que que Deus repreende? Porque Ele ama. Então, se você ama seus filhos, repreenda eles. Às vezes a sociedade... Por isso que eu digo, ó, as leis dos homens, elas devem ser obedecidas por nós quando elas não batem de frente com a Bíblia. Mas hoje, ensinam para a gente, principalmente no meio da educação, que a gente não pode repreender uma criança. Você trabalha no meio educacional, você não pode repreender. Jamais. Não pode. Mas peraí. E aqui, diz o quê? Quem quer bem, repreende. Quando está errado, repreende. Chama a atenção. Para quê? Para corrigir, meus irmãos. Para corrigir, para a pessoa não continuar no erro. Se a pessoa está fazendo algo de errado, você não repreende, se você é a autoridade daquele lugar e você tem autoridade para isso, você vai deixar as pessoas continuando fazendo o que é errado? Vai. Só se você não quiser bem aquela pessoa. Aí você, fecha os olhos e deixa, né? Mas se você é a autoridade daquele lugar, naquele momento, aquelas pessoas estão sob a sua responsabilidade. O bem delas depende de você. Então você tem que saber agir. Você tem que repreender se for preciso, que é para o bem deles. Porque você quer o bem deles. Essa semana a gente precisou fazer uma coisa lá na escola assim, mais séria, porque a gente queria o bem do aluno. E ele estava colando. Aí eu passei em cada sala dizendo aos professores, olha, se algum aluno for pego colando, tome a prova e dê um 0. Mas professor, não pode. Pode. Porque se ele crescer na vida colando, ele vai ser ninguém na vida. Ele vai aprender o quê? Nada. Porque ele aprendeu só a pegar dos outros. Pronto. Mas na vida não é assim. Na vida há concorrência. Quem se destaca é o melhor, o que tem mais conhecimento. E o que cola não tem conhecimento. Ele vai pegar pronto do outro. Aí um aluno fez vontade de colar, ué. Aí a professora, tome a prova, 0. É porque a gente quer o mal do aluno? É não. Ó, quem quer bem, repreende. E aí chamamos a mãe do aluno para conversar e explicar. Mostrar o potencial que o aluno tem, que é muito inteligente. Ele é muito inteligente, só tem preguiça de estudar. Por que que a gente fez isso? Porque a gente ama, a gente quer o bem. Porque se continuar assim, não vai dar certo. Não vai prosperar na vida. E a gente sabe disso. Então, se a gente tem esse conhecimento e nós somos a autoridade, que a gente pode agir assim para o bem daquela pessoa, a gente faz, que é para o bem dela. Essa cultura mimimi que existe hoje, que ninguém pode ouvir mais nada, ninguém pode dizer mais nada, tem feito isso. Ninguém repreende ninguém. É essa cultura que está se disseminando, irmãos, que ninguém pode ser repreendido, é bom para as pessoas? Analise na Bíblia. Não é bom, irmãos. Porque quem ama, repreende. Daí o exemplo de Deus. Ó. O Senhor repreende a quem ama. Assim como o pai repreende ao filho a quem ele quer bem. Então a cultura de não repreender as pessoas que estão erradas não é boa, irmãos. Não é boa. Porque a sociedade vai se corromper cada vez mais. Vai se afastar de Deus cada vez mais. Não, porque tudo pode. O que é certo é relativo. A gente não vê na Bíblia isso, não. O que é certo é relativo. Depende como você vê as coisas. Biblicamente não é assim. Deus já colocou os mandamentos lá, foi para isso mesmo, para mostrar o que é certo e o que é errado. Não é? Depende de quem vê. É por isso que a gente está vendo. Será que está dando certo esses ensinamentos hoje das pessoas querer contrariar a Bíblia? Está dando certo, irmãos? Não está, que a gente vê cada vez mais as pessoas se distanciando de Deus. Cada vez mais as pessoas sendo perdidas para a criminalidade, para o mundo das drogas. Porque se afastam de Deus. E aí entram por caminhos tortuosos. E muitos outros, né? Corrupção e tantas outras coisas. Por quê? Porque não querem buscar a Deus. E aí cabe aos pais ensinar aos filhos. Provérbios 23, verso 13,
diz o seguinte: não retires da criança a disciplina. E aí, eu devo disciplinar os meus filhos ou não? Sim, está na Bíblia. Não retire da criança a disciplina. Pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Ou seja, você vai disciplinar o seu filho, mas não é para matar, não. Não vai matar o filho. É a tal ponto dele se humilhar, para ele se arrepender do que fez de errado e não fazer mais. Não é para matar a criança. Tirar uma estaca e meter no espinhaço, não, né? A vara significa padrão. Ele comenta aqui vara é a mesma palavra para padrão. Você tem que ensinar um padrão. Você tem que disciplinar e mostrar qual é o padrão. O padrão é o de Deus, é o da Bíblia. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Você quer que o seu filho vá para o inferno? Não, pois então fustigue com a vara, discipline, ensine o padrão de Deus para ele. Porque a Bíblia está dizendo, tu, pai, vai fustigar o teu filho com a vara e livrarás a alma do teu filho, a sua alma, a alma do filho, do inferno. Então, se você não quer que o seu filho vá para o inferno, repreenda, corrija, discipline. Senão a tendência vai ser ele se perder. Se ele for criado na disciplina, ele vai aprender a temer as autoridades, respeitar as autoridades. E um certo dia ele vai conhecer uma autoridade maravilhosa, que é Deus, que os pais já devem ensinar desde criança. E essa autoridade maior é Deus. Então eles vão aprender a desenvolver esse respeito a Deus e vão querer viver na vida de acordo com a vontade de Deus e vão descobrir que a Bíblia é a fonte que ensina, vão ler a Bíblia, conhecer a Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, e vão crer em Jesus e vão para o céu. Esse é o caminho que deve seguir. Começa em casa, tu as inculcarás a teus filhos. E aí eles vão desenvolvendo esse conhecimento de Deus. E os pais também, irmãos, precisam ser justos. Terceiro e último ponto. Colossenses 3 e 21. Os pais precisam ser justos. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. A gente não deve também extrapolar a disciplina. Não é nem de mais e nem de menos. É na medida certa, de acordo com a desobediência, de acordo com a quantidade de vezes que aquele filho já desobedeceu naquela mesma coisa. Então tem que pedir a Deus sabedoria. Você não pode também irritar, provocar os vossos filhos a ira no sentido de desanimá-los. Rapaz, tudo que eu faço está errado, né? Às vezes tem filho de, rapaz, tudo que eu faço está errado. Meu pai não tem jeito. Tudo que eu faço, peleja. Então deixe bem claro para os filhos. Por isso que eu falei no início. Diálogo. Tem que conversar, deixar bem claro para os seus filhos quais são os padrões. O que é certo e o que é errado. O que vai fazer com que ele acerte, vai fazer com que ele erre. O que vai fazer com que ele seja recompensado, o que vai fazer com que ele seja disciplinado. Isso tem que estar bem claro para os filhos. Agora, às vezes, o pai não conversa com os filhos, e aí, se o menino faz alguma coisa errada, peia. Mas eu não sabia que era errado. Foi certa essa disciplina? Não, não foi certa. O certo não é só bater, não, irmãos. É da maneira correta. Primeiro você ensina. Chama para o diálogo e ensina. Rapaz, mas o menino fez uma coisa errada, tem que bater logo. Não, tenha calma. Você tinha dito a ele que era errado aquilo? Não. Então você não pode disciplinar. Você não tinha dito. A criança não sabia que aquilo era errado. Ninguém nasce sabendo das coisas, não. Aí, às vezes tem pai que diz assim, mas não pode. Era para a criança saber que isso era errado. Não, irmãos, é criança. Não nasce sabendo, não. Primeiro você orienta. Você conversa e orienta. Ensina, ó, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Aí quando ele faz aquilo de errado que você já disse que era errado, aí ele vai ser disciplinado não porque fez uma coisa errada, mas porque ele desobedeceu a sua ordem. Aí já é outra história. A disciplina vem por causa da desobediência. Irmão, não é porque a criança fez algo de errado, não? Não. É porque ele desobedeceu à autoridade, que são os pais. Quer uma prova bíblica? Qual é o erro que tem, irmão, de comer um fruto? Tem alguma coisa de errado comer um fruto? Você pega uma fruta e come. Tem alguma coisa de errada nisso? Não. Então Adão não pecou. Pecou porque ele desobedeceu. Se a gente fosse analisar, qual foi o erro de Adão? Nenhum. No sentido, sem o mandamento de Deus, né? Se Deus não tivesse dado nenhum mandamento. Qual seria o erro de Adão? Nenhum. Ele só comeu uma fruta. Mas o problema é que ele desobedeceu a Deus. Então,
observe, você não pode disciplinar um filho se ele não lhe desobedeceu. Não pode. Você tem que seguir o padrão de Deus. A disciplina é com a desobediência. Se desobedecer, aí você disciplina. Mas se você não ensinou nada, você não proibiu, como é que ele desobedeceu? Então, cuidado. É aqui onde você vai irritar o seu filho. Mas, rapaz, meu pai me bateu, eu não sabia nem que isso era errado. Ele não me disse. A criança raciocina. Então, ensine primeiro. Se ele lhe desobedecer, aí é que a disciplina entra. Porque foi assim que Deus nos ensinou como ele disciplinou o povo. O povo era disciplinado, não é porque não sabia, é porque ele desobedecia. E assim nós temos que seguir o exemplo. Então Paulo aconselha que os filhos não sejam irritados pelos pais. Deus ele é justo. E os pais devem também ser justos. Deus nunca pediu um absurdo, uma coisa que os filhos dele não pudessem cumprir. Os pais devem ser prudentes no exercício dos seus direitos. Então devemos saber ter um equilíbrio. Eu não vou exigir também algo do meu filho que ele não consegue. Tenho que reconhecer o meu filho a tal ponto de só exigir algo dele se eu sei que é possível dele cumprir. Porque se eu exigir algo que é impossível para ele, aí ele vai viver sempre na disciplina e revoltado, que meu pai está cobrando algo de mim que eu não posso fazer, eu não consigo. E vai irritar o filho também. Vai provocar ele, aí ele vai se desanimar. Então tem que ter limites, tem que ter entendimento. Lembra do versículo de Isaías que diz: não seja como o cavalo ou a mula, sem entendimento. Irmão, e como é que eu vou adquirir esse entendimento? Com a Bíblia. A palavra de Deus é a fonte de sabedoria e de verdade. Então o entendimento vem por meio da palavra do Senhor. Vamos para 1 João, capítulo 5, verso 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, não são pesados, não são impossíveis de se cumprir. Aí pergunta: irmão, e por que a gente não consegue cumprir? Porque nós somos fracos e desobedientes. Não é porque é tão pesado que a gente não pode, não. Porque nós é que somos fracos e desobedientes. Certo? Quando a Bíblia diz assim, não pode roubar, né? E a pessoa vai lá e rouba. É porque era pesado demais esse mandamento? Não, é porque a pessoa é desobediente. Você vê, não é porque o cara estava dando sopa ali, rapaz. Deixou o celular em cima da calçada e saiu. Ele deu moleza, né? Oxe, é obrigado você pegar numa lei? É obrigado? Não, você foi lá e pegou de teimoso. Desobediente que é. Então os mandamentos de Deus não são penosos. Não são. Olha o primeiro mandamento do Senhor. Não terás outros deuses diante de mim. É um mandamento penoso? Algo difícil? Não, irmãos, é porque nós é que somos desobedientes. A gente quer outros deuses. A gente quer a mídia, a gente quer um celular mais do que a Deus, a gente quer uma programação, a gente quer um aniversário mais do que Deus, a gente quer um familiar mais do que a Deus, a gente quer uma imagem de escultura mais do que a Deus, a gente quer um bom nome no meio da sociedade mais do que a Deus, a gente quer agradar as pessoas mais do que a Deus. Nós é que procuramos outros deuses. Mas quando Deus diz, não terás outros deuses diante de mim, que é aquele mandamento que a gente conhece, amarás a Deus sobre todas as coisas, né? Na Bíblia diz, não terás outro Deus diante de mim. Não é penoso. Nós é que não queremos obedecer a Deus. Aí a culpa não é de Deus que colocou um mandamento muito difícil para nós, não. É porque nós é que somos desobedientes. O relacionamento sadio com Deus e com os nossos semelhantes está intrinsecamente ligado ao relacionamento saudável com os pais. A promessa de Deus é profunda. Efésios 6:3 diz, vou ler desde o versículo 1, para a gente entender. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Para que eu tenho que honrar meus pais? Para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Para que você viva bem, em paz, tranquilo, com a consciência limpa que está fazendo o que é certo, que é honrar os seus pais. O judaísmo sobreviveu sem templo, sem sinagoga, por muito tempo por causa de quê? Da família. A família inculcava a palavra de Deus nos filhos. Os judeus não foram dispersos no ano 70 depois de Cristo e voltaram agora em 1948. Olha aí quanto tempo. Quase 1900 anos depois.
mas eles conservaram a sua cultura, conservaram a sua adoração a Deus, todos os seus costumes religiosos ali. Por quê? Porque eles inculcavam a palavra de Deus nos filhos. Olha a diferença de você obedecer a Deus. Aí muita gente na pandemia fez o quê? 2 anos só. Se afastaram foi de Deus. 2 anos foi o suficiente para as igrejas fechadas, e nem passou 2 anos fechado, né? A igreja, porque voltou antes. Mas estou exagerando, 2 anos, vamos botar? Teve gente que se afastou, irmãos. Que aproveitou a pandemia para ficar em casa e não voltou para a igreja, não. 2 anos. E não foi nem 2 anos com a igreja fechada toda. E os judeus passaram quase 1.900 anos e conservaram a sua cultura. É tanto que é uma das culturas atacadas hoje, né? A cultura judaico-cristã. Por quê? Porque eles conservaram. Mesmo dispersos pelo mundo, eles conservaram. Por causa de quê? Da família. Da família. Inculcando a palavra de Deus nos filhos. E aí nós não conseguimos conservar a nossa cultura bíblica, por quê? Porque não ensinamos a palavra de Deus para os filhos. Caindo a família, irmãos, cai tudo. A família é a base da sociedade. É por isso que temos que lutar para preservar as famílias, para a família viver junta, unida, dentro da vontade de Deus. Os filhos devem honrar os pais e os pais devem ser dignos de honra. Viram a resposta às 3 perguntas no início? Por que os pais merecem honra? Somente pelo fato de serem pais? A honra é por mérito biológico? Porque ele é pai, então merece. Os pais devem ser dignos de honra. Os pais devem buscar isso. Mamãe, eu não sabia, fui pai, né? Minha ração grande eu não sabia. Tá bom, tá perdoado, porque você não sabia, né? Deus não vai te disciplinar por isso, você não sabia. Mas hoje você já tem um entendimento, então faça de acordo com a vontade de Deus. Que agora você já sabe. Se não fizer, é desobediência. Aí já pode vir a disciplina. Então, irmãos, precisamos pedir a Deus sabedoria. Que tipo de filho ou filha nós temos sido? De que maneira nós temos honrado os nossos pais? E que tipo de pais nós temos sido? Qual legado nós vamos deixar para os nossos filhos? Meditemos sobre isso, né, e pensemos o quanto nós ainda podemos e devemos melhorar na nossa vida com Deus para a glória dele. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela misericórdia do Senhor em nossas vidas. Pedimos perdão por nossos pecados. Te agradecemos pelo privilégio de poder ouvir a Tua palavra, poder aprender os conselhos dela para as nossas vidas. E pedimos a ajuda, ó Pai, do Senhor, para que possamos colocar em prática. Sabemos que as lutas são grandes, as tentações querem nos afastar dos Teus caminhos. Nosso próprio ego, muitas vezes, não quer aceitar a Tua palavra como soberana e autoridade. Mas pedimos, ó Pai, humildade para que possamos nos submeter à Tua vontade e assim honrar e glorificar o Teu santo nome. Nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Irmãos, bom dia a todos, Deus abençoe.